Escorpianos em um relacionamento, vamos lá? Vamos saber quais serão as energias, as tendências para vocês. Se você ainda não conhece o canal, te convido a conhecê-lo, assistir os outros vídeos, todas as leituras são atemporais, então se você chegar no vídeo e a leitura fizer sentido para você, independentemente da época que você chegar no vídeo, a leitura é para você, tá bom? Curta os vídeos, compartilhe, assine o canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações. Bom, vamos lá. Escorpianos que estão num relacionamento, quais as energias, quais as tendências? Antes de abrir essa leitura, já vou tirar as clarificações. Esse baralho menorzinho aqui vai ajudar a aprofundar um pouco mais a leitura. Escorpianos em um relacionamento. Quais as energias, quais as tendências? Agora sim, vamos lá? No fundo do baralho, Cavaleiro de Copas, energia de romance, de romantismo, de atitudes românticas. 4 de Copas, Rainha de Ouros, 6 de Ouros, Cavaleiro de Ouros, 10 de Espadas, 10 de Paus, 5 de Ouros, o Eremita, 8 de Copas e 6 de Paus. Tá bem forte aqui, pessoas do signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Mas se você ressoar com a leitura, mesmo que o signo da outra pessoa não seja signo de terra, mas a história aqui da leitura fizer sentido, ok, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que é uma leitura geral. Vamos lá. No passado, vem aqui um 4 de copas, o número 4 é um número de estabilidade, mas ao mesmo tempo me dá uma sensação de que tinha alguém aqui, das duas uma, tá? Porque essa energia, ela pode ser dentro do relacionamento, o passado dentro do relacionamento, mas também pode ser uma outra situação, antes desse relacionamento em que você está agora, né? Então, alguém pode ter sofrido alguma rejeição, né? No passado, pode ter sido você, quem nunca, né? Mas assim, se aparece na leitura é porque é algo que marcou, tá? Eu tenho pra mim que é a outra pessoa que pode ter algum padrão de rejeição que faz com que essa pessoa que eu tô dizendo, tenha uma autoestima talvez um pouquinho capenga. Estamos fazendo uma leitura geral, né? Então, quando eu falo um pouquinho, para alguns pode ser um pouquinho mesmo, pode ser uma coisa sutil que não transparece, e para outros pode ser algo mais visível, mais perceptível, tá? No passado, tá? Essa energia de rejeição. Alguém sofreu uma rejeição e isso marcou. Por que eu tô achando que isso tem a ver com a outra pessoa, né? Com o seu companheiro ou com a sua companheira? Porque essa posição da leitura onde eu tô apontando aqui, tem a ver com essa pessoa. E essa carta aqui, ela mostra alguma coisa nesse sentido, né? Uma baixa autoestima, um sentimento de perda. O signo de ouros tem muitos significados. A gente vai chegar lá ainda, tá? Mas eu tenho pra mim, tá? Que tem alguma coisinha aqui nesse sentido. Bom, enfim. Medos e desejos, Rainha de Ouros, desejo de valorização, que pode muito bem partir dessa pessoa, né? Ela pode ser alguém que tem um desejo de se sentir valorizada. Eu tô falando no feminino, ela, a pessoa, tá? Pode ser homem ou mulher.
É claro que isso aqui pode envolver questões relacionadas a trabalho, a dinheiro também, tá? O 5 de ouros pode falar, por exemplo, também, além daquilo que eu falei a respeito de autoestima, o 5 de ouros pode representar perdas materiais, dificuldades financeiras, pode representar questões de saúde, enfim, é uma carta difícil, tá? E ao nível mais interno, mais energético, pode falar daquela questão de autoestima que tem a ver com padrões de abandono, de rejeição, coisas que vêm do passado, coisas que vêm às vezes até da infância, né? Enfim. É uma carta difícil, tá? E veio representando essa pessoa com quem você está. Então, né, nesse sentido mais interno, essa pessoa pode ter um desejo de se sentir valorizada. Ela pode também, se não for esse o caso de autoestima, ela pode estar mais focada em questões materiais relacionadas a trabalho, dinheiro, negócios, né? Tem algo aqui nesse sentido. O centro da leitura é o 6 de ouros, que é justamente a carta que ultrapassa o 5 de ouros, né? E se o 5 de ouros é uma carta difícil, o 6 de ouros como centro da leitura de vocês mostra uma necessidade de equilibrar, né? Equilibrar. Agora, se a pessoa tem algum problema de autoestima, não é você quem tem que equilibrar a autoestima da pessoa, né? É ela que tem que se cuidar, é ela que tem que se tratar, seja o que for, né? De toda forma, vem esse 6 de ouros aqui no centro da leitura. De uma forma geral, o 6 de ouros fala do equilíbrio ou da necessidade de se equilibrar, o dar e o receber dentro da relação, tá? Você vem representado por um cavaleiro de ouros. A frase que me veio aqui é que você está fazendo a sua parte, né? Está fazendo a sua parte. O cavaleiro de ouros é aquele que faz tudo certinho, né? Então você está fazendo a sua parte. Não sei se é o bastante para quem tem um 5 de ouros representando, né? Então, porque eu estou falando aqui que você está fazendo a sua parte, mas talvez essa pessoa queira uma rainha de ouros, queira um rei de ouros e você é um cavaleiro. Entende que você está um pouquinho abaixo aqui do rei e da rainha? Talvez do ponto de vista dessa pessoa, você poderia ser mais. Nossa, isso é duro de ouvir, né? Aqui também a gente pode ter essa questão, né? Talvez, porque isso aqui pode ser uma questão de baixa autoestima dessa pessoa, mas ela pode transferir isso para você de certa forma, né? No sentido de não te valorizar como deveria, né? Tá me dando muito essa sensação. Do tipo assim, ela gostaria de ter uma rainha ou um rei de ouros, mas ela vê em você um cavaleiro de ouros. Então, como se estivesse um pouquinho abaixo. No inconsciente, um 10 de espadas. Um 10 de espadas e logo depois um 10 de paus que vem aqui como desafio, né? Duas cartas de número 10 que são cartas um pouco difíceis também, que falam de finalização. Quando eu falo de finalização, não necessariamente é finalizar a relação. Pode até ser, mas não quer dizer que seja. É isso que eu quero dizer, tá? Porque finalizar aqui pode ser finalizar uma forma de pensar, pode ser finalizar um padrão limitador, pode ser, né, finalizar uma situação específica, difícil, que compromete a relação, né? Então a gente tem essas cartas aqui que falam de finalizar alguma coisa difícil, né? Finalizar. Aqui no inconsciente já vem uma mudança na forma de pensar e aqui no desafio vem esse 10 de paus. O 10 de paus em leituras de vida amorosa, junto com o 6 de ouros, lembra que eu falei do equilíbrio entre o dar e o receber? O 10 de paus muitas vezes fala de alguém na relação que se doa muito, é uma interpretação do 10 de ouros, não, 10 de paus. Né? Olha o personagem carregando 10 estacas de pau sozinho, né? Então essa pessoa está carregando muito peso. Então uma interpretação dessa carta em leituras de vida amorosa é quando alguém dentro da relação faz muito, né? Faz mais do que o outro e essa balança desequilibra.
Agora, o 10 de paus pode representar outros tipos de desafio nessa relação também. Então, vamos supor, tem muitas cartas de ouros aqui. Um de vocês pode estar mais focado na questão do trabalho ou de estudos, né, vida material, e isso está tomando todo o tempo, né? A pessoa está completamente ocupada com essas 10 estacas de paus. Então, não tem talvez nem tanto tempo para a relação em si, e isso significaria aqui um desafio, né? Então, estou fazendo aqui algumas possíveis interpretações para você pegar aquilo que serve para a sua relação, tá? Essa pessoa veio representada por um 5 de ouros, já falei algumas interpretações, uma delas é ela própria não se dar valor ou ter uma baixa autoestima, né, algo nesse sentido. Uma outra interpretação é que essa pessoa pode estar passando por alguma dificuldade a nível material ou a nível de saúde, ou ambas as coisas. E uma terceira interpretação seria no caso de essa pessoa não te valorizar como deveria, né? A leitura termina com um eremita, um 8 de copas e um 6 de paus. Essas cartas aqui são mais introspectivas. Eremita e 8 de copas são cartas que sugerem um certo isolamento, são cartas que sugerem inclusive um certo afastamento, especialmente aqui no 8 de copas. E essa energia de isolamento, de introspecção, de afastamento leva a uma vitória. Seja lá o que significa essa vitória, porque a vitória aqui não necessariamente é uma vitória no sentido de o casal junto, unido. Vitória aqui pode ser muita coisa. Então vamos supor que é uma leitura geral, tá, gente? Então entenda, pega o que é seu e o que não é seu, descarta. Vamos supor que a gente esteja falando aqui de uma relação abusiva, onde existe desequilíbrio, onde alguém se doa muito e a outra pessoa não se doa nada, né? Aí você tem que vestir a sua carapuça e ver qual que é a carapuça da outra pessoa, né? Numa relação abusiva, às vezes seguir em frente, se isolar e separar, isso por si só já poderia significar uma vitória, né? Então não necessariamente a vitória aqui tem a ver com o casal unido, é isso que eu quero dizer, tá? A questão da relação, não estou dizendo que é uma relação abusiva, estou dizendo que para alguns pode ser, tá? Bom, no fundo do baralho, carta da lua, agora a gente já vai aprofundar um pouco mais essa leitura, tá? Carta da lua falando de questões inconscientes, falando junto com o cavaleiro de copas, me vem uma energia de inocência, é uma energia de romantismo, essas duas cartas juntas. Mas diante dessa leitura me dá uma sensação de uma certa ilusão, né? Então vamos supor, tem algumas questões aqui nessa leitura que não estão muito bacanas, concordam comigo, né? Então às vezes acontece algo que não é muito bacana, aí seja você ou a outra pessoa vem, faz um gesto romântico e fica tudo bem, né? É nesse sentido que eu tô chamando aqui de ilusão, tá? Bom, vamos lá. As de paus, 10 de copas, rei de espadas, 2 de paus, 10 de ouros, outro 10, né? 7 de ouros, a estrela, uma energia de cura interessante. Enforcado, temperança e o 6 de ouros, que é o centro da leitura, termina aqui. Ok. No passado, novas oportunidades, novas chances, inclusive entre vocês mesmos, o que me leva a crer que vocês dentro dessa relação já tiveram alguns altos e baixos, eventualmente já podem até ter se separado ou se afastado e aí voltaram, né? Voltaram a ficar juntos, enfim. Medos e desejos. Então existe um desejo aqui de um final feliz, né? 10 de copas é uma carta extremamente positiva. Todos os 10 vieram nessa leitura, né? 10 de copas, 10 de ouros, 10 de paus, 10 de espadas. Final de um ciclo, começo de um novo, tá?
número 10. Mas eu falo que o 10 de copas, ele, como carta que representa um desejo, ele mostra uma expectativa um pouco irreal, né? Porque o 10 de copas é uma carta tão perfeita, ela é tão perfeita, né? O casal abraçado, olhando o arco-íris, as crianças brincando, enfim. É tudo tão perfeito que parece um comercial de margarina. Então, assim, não é muito realista, vamos dizer assim. Então, é necessário um cuidado aqui com excesso de expectativas também. Muitas vezes o 10 de paus representa isso. Ainda mais um 10 de paus vindo aqui como desafio também, tá? Bom, de toda forma, existe esse desejo, o desejo da harmonia, tá? O 10 de copas representa harmonia. Então, um desejo de valorização e um desejo de harmonia. Isso pode partir de você ou da outra pessoa em questão. O centro da leitura, Rei de Espadas com o 6 de ouros, o Rei de Espadas vem aqui e isso me faz lembrar, já que temos a balança aqui, o 6 de ouros vem aqui novamente com a balança, me faz lembrar o Rei de Espadas, né? O Rei de Espadas do tarô mitológico. O Rei de Espadas do tarô mitológico, ele tem uma balança na mão também, né? Então a gente está falando aqui de justiça, né? De colher aquilo que se planta. E aí, mais uma vez, você vai ter que fazer uma autoanálise, né? O que é que você está plantando nessa relação, porque você vai colher a pessoa com quem você está também, né? Então, tem uma questão de justiça, é o centro da leitura, né? São arcanos menores, tá? Então, aqui fala muito assim da forma como vocês devem agir, né? Agir de forma justa. Perceber se essa relação está equilibrada ou desequilibrada. Os pratos da balança que vem aqui, que vem implícito nesse Rei de Espadas, que me fez lembrar o Rei de Espadas do tarô mitológico. Então, essa energia da balança está muito presente aqui na leitura de vocês, o que pode indicar que existe alguma espécie de desequilíbrio, né? Então, o centro da leitura está pedindo equilíbrio, está pedindo justiça, está pedindo equilíbrio entre o dar e o receber, né? Enfim, equilíbrio que pode vir aqui de muitas formas. Pode ser equilíbrio em questões que envolvem a vida material, trabalho, dinheiro, e isso influencia na relação. Pode ser o equilíbrio na questão do carinho, o quanto cada um dá de carinho nessa relação, o quanto cada um dá de amor, o quanto cada um dá de tempo, né? Você vem representado por um cavaleiro de ouros e um 2 de paus. Você tem algo a oferecer, né? Que interessante. Uma moeda de ouro, aqui tem o mundo, né? Nas duas cartas o personagem tem alguma coisa na mão e dá essa sensação de oferta, né? Você tem algo a oferecer, tá? Lembrando que essa carta fala do dar e do receber e o equilíbrio entre o dar e o receber. O 2 de paus aqui fala muito de possibilidades também. Você analisando as possibilidades na sua vida. Pode ser que você tenha alguma escolha, alguma decisão a tomar. E dentro dessa decisão você tem uma oferta do tipo assim, olha, é isso que eu posso oferecer. Ok. No inconsciente, duas cartas de número 10, falando aqui de um final de um ciclo. Quando a gente fala de um final de ciclo, como eu disse, pode representar o fim da relação? Pode, mas final de ciclo não é necessariamente isso. Pode ser um fim de um ciclo dentro da relação e um começo de um novo ciclo dentro da mesma relação, tá? Aqui, para muitos, a relação é uma relação bem sólida. Para alguns, pode até ser um casamento, né? De toda forma, uma relação sólida, tá? Desafio, 7 de ouros e 10 de paus. Então, o 10 de paus mostra algum tipo de desequilíbrio, pode ser um excesso de expectativa, pode ser um excesso de trabalho, pode ser um excesso no sentido de que uma pessoa dá muito mais na relação do que a outra, seja você ou o seu companheiro ou sua companheira, né? O 7 de ouros é uma carta que pede avaliação. Olha o personagem avaliando se vale a pena ele continuar
investindo nessa plantação ou não? Avaliação, tá? É um desafio aqui. Desafio de finalizar um ciclo, finalizar uma etapa, mas avaliando, né? De uma forma criteriosa, pesando na balança, né? Que tá muito presente aqui. Essa pessoa com quem você está, já falei muito dos 5 de ouros, então não vou repetir aqui as várias interpretações, né? Essa pessoa pode estar passando por uma cura, por uma reestruturação interna, né? Aqui eu tô falando de uma cura interna, recuperação da esperança, da fé, cura emocional, cura energética, enfim, tá? Cura física. Mas eu diria com esses 5 de ouros que essa pessoa ela não tá muito bem não, tá? Ela pode já estar passando por essa cura que eu estou dizendo aqui, emocional, energética, física, seja o que for, ou ela precisa passar, né? Pode ser que ela precise passar, porque ela veio, né? A carta principal é essa maior. Essa menorzinha aqui é só para clarificar. Não me parece que essa pessoa esteja muito bem. Cartas mais paradas, né? Enforcado, temperança, o eremita e o 8 de copas já falavam de uma certa introspecção e eventualmente até de um certo afastamento. E aqui também, né? O enforcado sugere uma suspensão e a temperança, assim como a estrela é uma carta de cura, é uma carta que inclusive favorece reconciliação, tanto a temperança quanto a estrela, tá? Mas são cartas assim um pouco mais lentas também. Mas, se for o caso, como eu disse, favorece reconciliação. A leitura termina com um 6 de paus e um 6 de ouros, o mesmo 6 de ouros que veio aqui no centro da leitura. Eu tenho para mim que essa relação pode ter algum problema, né, de desequilíbrio, mas é muito possível reequilibrar essa balança, já que o 6 de paus, que indica vitória, conquista, superação, vem junto com esses 6 de ouros, né? Então, se for um problema financeiro, beleza, existe a possibilidade aqui de vitória, de superação, né, de ultrapassar os 5 de ouros, né? Se for um desequilíbrio entre dar e receber, a mesma coisa, qualquer tipo de desequilíbrio que a gente já falou aqui, existe a possibilidade da superação, tá? Bom, vamos finalizar a leitura com uma carta do tarô do Osho, que pode trazer uma mensagem, um conselho, vamos ver. As de espadas, consciência, 7 de espadas. Aqui a gente tem uma questão de verdade e mentira, né? Não mentir para si mesmo, não mentir para outra pessoa também. Essa carta é muito ligada a mentiras, a coisas ocultas, escondidas. Não é muito verdadeira, não é muito ética. E o As de Espadas, por outro lado, é uma carta ligada à verdade. E aqui chama-se consciência. Então aqui tem que haver uma análise de consciência, perceber quem é quem nessa dinâmica que eu falei aqui nessa leitura. Quem é você nessa dinâmica? Você é a pessoa que está dando mais, você é a pessoa que está dando menos, porque a gente percebeu que existe aqui algum tipo de desequilíbrio, né? Enfim, análise de consciência, tá? E aqui você vai precisar ser muito verdadeiro, verdadeira com você mesma, né? Não mentir para o outro, mas também tem aqui essa questão de você não se iludir também, né? É isso, escorpianos, terminamos a sua leitura, espero que ela te ajude de alguma forma, tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigada, mais uma vez, namastê.